Mateus 25, versículo 31 até o versículo número 46. Diz o seguinte, palavra do Senhor: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou preso, e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Até aqui, até o versículo 46, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nosso coração a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria iniciar esse complemento de aula que nós iremos fazer na manhã de hoje, dentro do assunto acerca da justiça de Deus, com uma pergunta, com uma indagação, uma pergunta bem básica, uma indagação bem básica. A pergunta é a seguinte, nós podemos ver na manifestação da justiça de Deus traços da sua bondade? Nós podemos ver na manifestação da justiça de Deus traços da sua bondade? Dizendo de outra forma, dizendo de outra maneira, nós podemos dizer que Deus também, Ele é amor pelo fato de manifestar a sua justiça? Os que concordam, levantem uma das suas mãos. Isso. Os que discordam, levantem uma das suas mãos. Os que são neutros, porque eu vi que nem todos levantaram a mão no que diz respeito à concordância. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque, de certa forma, é o que a gente está fazendo desde a semana passada, batendo nessa tecla. Que tecla? Os atributos de Deus, eles não se contradizem. Existe neles uma harmonia todo perfeita, vamos assim dizer. Então, a gente percebe que Deus é bondade, que Deus é bom, tanto é que a gente viu, pelo fato de ser bom, Ele é amoroso, Ele é benigno, Ele é gracioso, Ele é paciente, Ele é misericordioso. E uma vez que nós concebemos Deus dessa forma, e de fato nós devemos conceber Deus dessa forma, por quê? Porque as Escrituras Sagradas, elas nos revelam esse Deus bondoso. Por outro lado, a gente não pode desconsiderar, por outro lado, a gente não pode ver com indiferença o fato que também Deus, Ele é justo.
Ele é justo juiz que pune o pecado, ele é justo juiz que pune a iniquidade. Então, às vezes, quando nós falamos acerca desses dois aspectos, acerca dessas duas facetas de Deus, a sua bondade de um lado e a sua justiça, no primeiro momento a gente acaba pensando que existe uma contradição. Por quê? Porque bondade e justiça, elas não se harmonizam. Quando a gente pensa assim, a gente pensa de maneira equivocada. A gente pensa de maneira errada, porque quando nós consideramos a pessoa do nosso Deus, a gente percebe facilmente, segundo o ensino das Escrituras Sagradas, que pelo fato de Deus ele ser bom, Deus ele também é justo, porque a sua justiça ela acaba sendo uma das manifestações da sua bondade, do seu amor em relação a cada um de nós. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Mas como é que a gente pode explicar isso? Como é que a gente pode comprovar essa realidade? É o que, de certa forma, a gente vai fazer hoje no complemento da nossa aula em relação a essa série de estudos acerca da pessoa de Deus. Então, o título da nossa aula, ele é o mesmo da semana passada, Justo és, Senhor. Hoje a gente vai meio que concluir, meio que terminar a primeira parte que nós consideramos na semana passada. Então, em outras palavras, nós estaremos a considerar o atributo da justiça de Deus ou continuar considerando o atributo e atributo da justiça de Deus. E aí fica a pergunta, o que é o atributo da justiça de Deus? O que é Deus ele ser justo? Conforme nós vimos na semana passada, Deus, meus irmãos, ele é justo em essência. Ele é santo em essência. Não existe nenhum tipo de marca, não existe nenhum tipo de mancha, seja de pecado, seja de iniquidade, seja de transgressão, na pessoa, no ser do nosso Deus. Tanto é que em estudos anteriores, a gente considerou a santidade de Deus e no dizer dos anjos que estão ali guardando a santidade de Deus, ele não só é santo, mas os anjos lá nos céus, eles clamam que Deus, ele é santo, santo, santo. Então, nesse sentido absoluto, Deus, ele é justo. A gente não pode apontar para Deus e acusá-lo de qualquer injustiça, acusá-lo de qualquer falha, acusá-lo de qualquer pecado, não, jamais. E por causa disso, como justo que é, Deus, ele determina leis justas para que nós possamos observá-las, para que nós possamos obedecê-las, para que nós possamos, de fato, cumpri-las. Quando isso acontece, na sua justiça, Deus, ele nos recompensa com bênçãos. Quando isso não acontece, na sua justiça também, ele nos castiga ou nos pune por causa dos nossos pecados. Então, basicamente, a justiça de Deus envolve tudo isso. Envolve o fato dele ser perfeito, justo, santo. Como tal, ele nos dá leis santas para que nós possamos considerá-las e, ao considerá-las, ele nos recompensa ou nos pune, a depender da nossa postura em relação a essas leis. Obedecendo, nós iremos ser recompensados. Quando nós desobedecemos, nós seremos punidos. Então, em resumo, foi isso que nós vimos na semana passada. E aqui eu queria aprofundar um pouco acerca desses aspectos específicos da justiça de Deus, que nós chamamos de justiça distributiva, que é quando Deus distribui não só recompensas para os obedientes, mas também punições para os desobedientes. Então, Deus, na sua justiça, ele recompensa os justos. Então, quando nós andamos no temor do Senhor, e aqui na prática, andar no temor do Senhor significa estar sujeito à sua vontade, conforme escrito e determinado na sua palavra, o resultado disso, ele é direto, no sentido de que? De Deus nos recompensar, sejam com bênçãos espirituais, essencialmente falando, e em alguns momentos, em alguns aspectos, bênçãos também de ordem familiar, de ordem material. Voltem aí, por favor, para o texto que a gente leu e que vai ser recitado no final da nossa EBD, lá no livro dos Salmos, Salmos 58, versículo 11. Olha só como o salmista, ele é claro, enfatizando esse aspecto. Abram aí, por favor. Salmo, melhor dizendo, capítulo 58, versículo 11.
Olha só, meus irmãos, que coisa fantástica. Essa faceta de Deus, o Deus com o qual nós nos relacionamos. Em que sentido? Ele ser justo e ele distribui a sua justiça. A primeira forma como ele faz isso é recompensando o justo de uma forma ou de outra. Então isso não passa despercebido em relação a Deus. Às vezes a gente tem essa tendência de pensar que Deus se esquece de nós, que muitas vezes Deus não nos observa na nossa piedade, que muitas vezes Deus esquece a nossa postura obediente. Não, Ele está a ver e Ele vai nos retribuindo, quer de maneira mais vista ou não, mas isso sempre acontece. Por quê? Olha só, Salmo 58, versículo 11, diz o seguinte, a palavra do Senhor: então se dirá o quê? Veja, na verdade, você pode crer nisso, porque de fato é a verdade, há recompensa para o... Está vendo aí? Há recompensa para o justo. Isso é muito importante, meus irmãos, sobretudo nos nossos dias atuais. Dias que são marcados, literalmente falando, pela impiedade. Na verdade, a gente vive um momento onde a gente observa aquilo que nós chamamos de inversão de valores. O que é isso na prática? Muitas vezes se premia a iniquidade e muitas vezes se pune a justiça. Dentro das relações humanas, isso é o normal. Nós somos injustos, nós vivemos em um mundo injusto e muitas vezes a injustiça se dá dessa forma. Muitas vezes você acaba vendo o ímpio prosperando e aí você é tomado pelo pensamento equivocado que Deus se esquece. Não. E aqui no versículo 11 do Salmo 58, o salmista ele é muito claro, ele é muito enfático, mostrando que esta é a verdade. Que verdade é? Que verdade é? A recompensa para o justo. De uma forma ou de outra, num aspecto ou no outro, o justo, por Deus, ele há sempre de ser recompensado, porque é o próprio Deus que assegura esse fato. Olha só como o versículo ele continua aqui, como ele é concluído. O salmista diz: há recompensa para o justo, e ele complementa: veja, há um Deus, com efeito, que faz o quê? Que julga na terra. Então os julgamentos humanos, eles são falhos, muitas vezes eles são permeados de injustiça, sim, mas jamais os julgamentos divinos. Ele é o julgamento justo, porque Deus ele também é justo. Então, Deus é justo por causa disso. Ele distribui a sua justiça. E uma das formas através das quais Deus distribui a sua justiça é justamente através desse caminho. Que caminho? A recompensa que Ele faz aos justos, aos piedosos, aquelas pessoas que temem ao seu nome. Mas dentro disso que nós estamos a colocar, revisando e aprofundando um pouco mais daquilo que nós vimos na semana passada, eu queria fazer uma observação importantíssima e que jamais, meus irmãos, jamais, minhas irmãs, nós devemos esquecê-la. Que observação é? Veja, não significa dizer, preste atenção nisso, que haja alguma bondade inerente nos homens, ou seja, que nós, por nós mesmos, que nós, por natureza, sejamos bons. Nós não somos. E por causa disso, Deus, Ele nos recompensa. Não. As coisas, elas não funcionam dessa forma. As coisas, elas não funcionam dessa maneira. Deus, Ele não é, por causa disso, obrigado a nos abençoar. Porque naturalmente, inerentemente falando, nós não somos justos. Mas que Deus, veja, nos dota de virtude. Deus, Ele nos dota de temor. Deus, Ele nos capacita para que nós possamos obedecê-lo e, consequentemente, a isso, Ele vem até nós e nos abençoa. Olha só, meus irmãos, olhem só, meus irmãos, como tudo gira em torno de Deus. A regeneração não muda esse fato. Nós continuamos sendo maus. Mas Deus, na sua bondade, na sua graça, Ele coloca no nosso coração o temor a Ele, Ele nos capacita a obedecê-lo, Ele nos dá virtudes e qualidades, e quando nós vivenciamos essas coisas, Ele vem com a sua justiça, mediante a sua bondade, e nos abençoa dentro disto que o salmista fala aqui:
há recompensa para o justo. E o que é que nós concluímos a partir de tudo isso? Tudo vem de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, e quando nós evidenciamos essas coisas, Deus ainda nos abençoa, nos recompensando. Então, é muita bondade, é muito amor, é muita graça, que se manifesta assim, no fato de Deus ele ser justo, e aqui no caso, distribuindo recompensas em virtude da nossa obediência. E por que eu falo isso? Que quando Deus ele vem até nós e nos abençoa, Deus ele vem até nós e nos recompensa, na verdade, tudo vem por causa dele. Porque é assim, meus irmãos, é dessa forma, minhas irmãs, que as Escrituras elas nos ensinam. Olha só, o que Cristo disse em relação a nós, dessa nossa incapacidade natural de fazer aquilo que é bom e por causa disso merecer a recompensa de Deus. A gente recebe a recompensa, mas não porque nós merecemos. A gente recebe a recompensa porque também é uma demonstração de graça, do favor imerecido do Senhor. Abra aí, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós estávamos até vendo esse texto ontem, no estudo dos homens, no trato do perdão, e finalizando essas instruções, olha só o que Cristo ele nos ensina. Lucas 17, versículo 10. E eu quero que você não esqueça disso. Deus recompensa o justo, mas não é porque nós merecemos não, porque nós não somos perfeitos. Ele recompensa por causa da sua graça, em virtude das virtudes, capacitações que Ele coloca no nosso coração, o temor que Ele nos dá em relação à nossa vida. Olha só, Lucas 17, versículo número 10. Veja só o que Cristo diz aqui nesse trecho. Assim também vós, Cristo se dirigindo para os seus discípulos, consequentemente, Cristo se dirigindo para cada um de nós que somos seus discípulos hoje. Depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei. Então, a gente faz tudo aquilo que Deus nos ordena, a gente faz tudo aquilo que Deus ele requer de nós, então a gente enche o peito e diz, de fato, Senhor, eu mereci. Não. Olha só o que Cristo aqui fala, frustrando assim os nossos intentos jactanciosos e egoístas. Ele diz, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos. Como isso é um balde de água fria na nossa autoestima, não é, meus irmãos? Se você fizer tudo aquilo que Deus requer de você, você deve se autodenominar como um servo inútil. Por quê? Você só cumpriu com a sua obrigação diante de Deus. Agora, cá para nós, meus irmãos, cá para nós, minhas irmãs, faça uma introspecção em relação à sua vida, faça uma autoavaliação. Será que você consegue fazer tudo aquilo que Deus exige para você? Porque em fazendo, nós somos denominados de servos inúteis, e se nós não fizermos, em que categoria a gente vai se encaixar? Eu particularmente não sei. Eu não sei qual seria um adjetivo pior do que a inutilidade. É porque ele diz, se você faz tudo o que deve fazer, é um servo inútil. Então, se você não faz tudo aquilo que você deve fazer, onde é que você se encaixa? Qual é a prateleira que você deve ser colocado? Abaixo da inutilidade. Então, veja. Como é, Vera? Irrecuperável. Mas graças a Deus que tem, por causa da graça. Então, meus irmãos, eu estou colocando isso aqui para que a gente possa ter essa visão. Veja, Deus ele recompensa o justo, mas não porque nós sejamos justos por nós mesmos, não porque nós sejamos bons de nós mesmos, nós não somos. Porque mesmo que nós o fôssemos, mesmo assim, estaríamos encaixados nessa situação de servos inúteis. E a gente sabe que, apesar da graça, a gente não consegue cumprir a vontade do Senhor. Mas, se somos o que somos, se fazemos o que fazemos, se evidenciamos virtudes, se manifestamos obediência, não é por causa de nós, mas é por causa da graça de Deus operando em nós. Abra aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Veja o que Paulo fala aqui
em relação a ele mesmo, de certa forma comparando um pouco com aquilo que ele via em relação aos outros apóstolos. Ele tem uma visão bem concreta, bem realista da situação, no sentido de que Deus usá-lo, no caso usar o apóstolo Paulo, e usou de fato tremendamente, mas ele perceber, juntamente com isso, que tudo aquilo que ele fazia, não fazia por ele mesmo, mas pela graça de Deus operando no seu viver. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Então, diz o seguinte aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor. Diz o seguinte, mas, veja como Paulo dá o seu depoimento. Ele logo inicia mostrando esse detalhe, esse diferencial. O quê? Pela graça de Deus, sou o que sou. Sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Então, Paulo era o que era pela graça de Deus. E a graça de Deus que operara no coração de Paulo não era uma graça infrutífera, não, muito pelo contrário. Era uma graça que produzia resultados visíveis, vistos, manifestos. E aí por isso ele fala, antes, veja, trabalhei muito mais do que todos eles. Ele era realista e ele não podia negar esse fato. Paulo ele não sofria de falsa modéstia, né? Ele chega aqui e diz, eu realmente trabalhei mais do que os outros discípulos. E de fato, fazer o que ele fez, quando você compara o trabalho realizado pelos demais apóstolos, o trabalho de Paulo, o ministério foi bem além, muito além mesmo. Não só em relação ao tempo, mas em relação ao conteúdo, mas em relação à extensão. Então, se a gente puder realmente fazer justiça, a gente percebe esse diferencial no ministério do apóstolo Paulo. Mas era algo dele mesmo, era algo com o qual ele deveria se orgulhar, se jactanciar, ficar soberbo? Não. Veja que ele falava da graça, que ele era o que era por causa da graça de Deus. Ele via que essa graça havia produzido nele um efeito onde ele produziu muito mais do que os outros discípulos, mas olha só como ele conclui o seu raciocínio. Finalzinho do versículo 10. Ele diz, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Está vendo, meus irmãos? A gente tem que saber equacionar essas coisas. Equacionar o quê? Nós somos objetos, vasos da graça de Deus. E quando Deus nos enche com a sua graça, essa graça transbordante, naturalmente, essa graça que nós recebemos, ela vai ser manifesta. Vai ser manifesta de várias formas, seja na evidência do fruto do Espírito Santo, conforme a gente observa lá em Gálatas capítulo 5, seja na nossa consagração a Deus, seja no serviço que nós desempenhamos em favor da causa de Deus. Tudo isso, quando se dá na vida de um cristão, é reflexo da graça divina, é da graça de Deus. E é por isso que Deus ele nos recompensa, Ele nos dá graça para que essa graça venha a ser manifesta, e quando ela é manifesta, Deus ele nos recompensa. É uma bondade dobrada, e nada vem de nós, tudo vem de Deus. Então veja, Deus ele é justo, sim, Deus ele é justo, distribui os seus juízos, sim, no primeiro momento, recompensando os justos, não que eles mereçam em si, mas por causa da manifestação da sua graça. Mas não só isso, conforme nós vimos, em segundo lugar, Deus ele retribui aos ímpios. Isso é o que nós chamamos de justiça retributiva ou de justiça punitiva. Então veja, a mesma mão que recompensa o justo pela manifestação da sua graça na sua vida, pela manifestação dessa graça, é a mão também que pune aqueles que não andam na obediência. São as penalidades que Deus emite contra o pecado. De certa forma, essas penalidades, no seu sentido parcial, no seu sentido limitado, elas já são vistas aqui nesta vida. Contudo, elas serão verificadas no seu sentido pleno na eternidade, quando Deus julgar a cada um conforme as suas
obras. Abram aí, por favor, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segundo Coríntios 5:10. Eu já vou abrir aqui para os irmãos participarem da aula, viu? É só para adiantar esses pontos e na transição com o outro a gente vai para os irmãos. Olha só o que diz aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Essa é outra faceta da justiça distributiva de Deus quando Ele pune, retribuindo os ímpios conforme as suas ações. Ele diz, ó, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A gente não pode separar esse verso do seu contexto, onde primariamente ele está se dirigindo aos crentes. É fato que a gente não vai passar pelo tribunal de Cristo como as demais pessoas passarão, porque a gente já foi justificado por Jesus. E aquelas pessoas que não tiverem passado por essa experiência da justificação, elas vão receber o bem, o mal que tiver feito por meio do corpo. No caso, o ímpio, o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, aqui, meus irmãos, Deus ele vai retribuir com punição, no sentido específico, aquelas pessoas que não usaram os seus corpos de maneira que glorifique a Deus. E a gente sabe que os nossos corpos, eles acabam sendo manifestações daquilo que as ações que os nossos corpos eles realizam, acabam sendo manifestações daquilo que nós temos no nosso coração. Então, no final, Deus ele vai punir cada uma dessas pessoas. E aí você vê, nesse sentido específico, esse aspecto da justiça de Deus, quando ele retribuirá, punirá os homens pelas suas ações. Então, ó, a justiça retributiva, essa que Deus pune, castiga o pecado, é um atributo cujo exercício é necessário por causa da transgressão da lei moral. É interessante porque quando a gente vê algumas séries, quando a gente vê alguns filmes, na verdade, quando a gente vê até mesmo dentro da nossa vida secular, a gente escuta as pessoas dizerem, né, que toda pessoa ela carece de um julgamento justo. Não é isso que a gente escuta? Não é isso que a gente ouve? Então, meus irmãos, esse julgamento justo ele vai vir. Ele vai vir. Não nesse mundo. Ele vai vir na eternidade. Esse julgamento justo ele vai vir. Não por mãos de juízes imperfeitos, muitas vezes, mas ele vai vir pelo juiz que é perfeito, aquele que é 3 vezes santo. Então, Deus, ele obrigatoriamente há de retribuir os malfeitos, vamos assim dizer, que o homem produziu nessa vida, porque a sua santidade moral, ela requer isso. E por isso a gente não pode desvencilhar, separar esse aspecto da pessoa do Deus. Ele é bom recompensando os justos, ele é bom também retribuindo aos ímpios, porque de outra forma seria uma contradição. Aí sim, seria uma contradição na pessoa do próprio Deus, como governante do universo, que estabeleceu leis santas, que é santo e pode exigir a obediência diante do fato do pecado, ele não fazer nada, ficar indiferente, ficar inerte. Se Deus assim o fizesse, a gente poderia acusá-lo de injustiça. E é por isso que ele vem com o seu julgamento. Olha só, o que o livro de Êxodo, capítulo 34, abra aí por favor, Êxodo capítulo 34, versículo 7, nos ensina. Êxodo 34, versículos 7 nos ensina. Aqui são palavras proferidas por Moisés. E ele coloca lado a lado a verdade, a santidade de Deus e a sua justiça. Olha só, Êxodo 34, versículo 7. Êxodo 34, versículo 7.
Diz o seguinte a palavra do Senhor, em relação a Deus. Olha só o que nos é dito aqui por Moisés. Veja, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então veja, Deus ele não inocenta o pecado. Deus ele pune o pecado. E aqui só a título de esclarecimento, né? Nos é dito aqui que ele é misericordioso até 1000 gerações e que ele não inocenta o culpado até a 2ª, 3ª, 4ª geração. Estava até conversando com Islene e as meninas hoje pela manhã no café. Aqui não tem nada a ver com maldição hereditária, viu? Nada a ver. O que a gente vê aqui, quando Moisés fala que ele é misericordioso até 1000 gerações, que ele pune o pecado até a 3ª e 4ª geração, aqui mostrando a intensidade da misericórdia de Deus. Ela é abundante, 1000 gerações. E também a realidade da sua justiça. Aqui no caso não sendo tão rigoroso como ele é bondoso, vamos assim dizer. Até porque se o fosse, não ficaria ninguém, meus irmãos. Então apenas são linguagens figuradas para mostrar a abundância da misericórdia de Deus, em comparada com a sua justiça, conforme a gente observa que ele é abundante, mas ambas elas são manifestas no mesmo Deus. Ok? Então, era isso que eu queria detalhar um pouco mais daquilo que for faltando na semana passada. Eu queria trabalhar o 3º ponto e último da nossa lição, hoje pela manhã, que é a relação entre justiça e perdão de Deus. E, de certa forma, comprovar mais ainda que a justiça acaba sendo uma manifestação do amor de Deus. Então, agora, a relação entre justiça e perdão de Deus. Não sei se vocês perceberam, mas nesse texto aqui de Êxodo 34, a gente vê essas duas facetas de Deus, que ele perdoa a iniquidade e que ele não inocenta o culpado. Você fica a pensar, peraí, tem alguma coisa errada nesse processo. Tem alguma coisa errada. No mesmo verso, volte aí, por favor, volte. Êxodo 34, versículo 7. Eu gosto muito dessas coisas que aparentemente são contraditórias na Bíblia, sabe? Vamos lá, diz o seguinte, ó, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então você olha isso aqui, aí você fica a se perguntar, como é que eu entendo a justiça de Deus à luz do ensino bíblico do perdão? Aqui, será que há uma contradição? Será que há uma tradição? Não, meus irmãos, não. É certo que quando você analisa muito, ou quando você analisa com mais carinho a questão do perdão, você percebe que o perdão traz a ideia de que Deus ele não dá o devido pagamento aos pecadores. Já pensaram nisso? O perdão de Deus, ele de certa forma traz uma ideia de que Deus não dá a devida paga aos pecadores. Por quê? Quando a gente peca, o que é que a gente merece? Morrer, ser punido. Se você é perdoado, isso acaba. Já pensaram sobre isso? Então, quando você analisa o perdão no sentido geral, ele acaba trazendo essa ideia. Que ideia? Que Deus não dá o devido pagamento do pecado, ele deixa o pecado para lá. E é interessante porque quando você analisa, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos incitou a pedir perdão. Lá na oração dominical, no modelo cristão de oração, não é isso que ele fala? Perdoa as nossas faltas, assim como nós temos perdoado aos que nos têm ofendido. Então Cristo ele nos ensina a necessidade de nós nos voltarmos para Deus e pedir perdão. Na verdade, Cristo ele é o exemplo de perdão, porque quando ele estava lá no Calvário, se esvaindo em sangue, se contorcendo em dores, ele chega para Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí a gente fica a perguntar, como pode um Deus justo perdoar dessa forma? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Não é isso que tem lá? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23? É, com certeza.
Então, como é que a gente explica isso? Como é que a gente pode equacionar esse problema? Como? Meus irmãos, minhas irmãs, quando Deus nos perdoa, Ele exerce também a sua justiça. Por quê? Porque quando Ele nos perdoa, Ele faz cair a sua ira, não em nós, mas em outra pessoa. O pecado, ele sempre requer a punição. Então, quando a gente recebe o perdão, foi porque Deus desviou a sua ira, ao invés dela incidir sobre nós. No caso nosso que estamos em Cristo, a nossa ira incidiu sobre quem? Alguém pagou o preço. Deus não deixou de ser justo. Deus ele não deixou de punir o pecado. Deus ele não deixou de punir a transgressão. A grande questão é que passou sobre nós e atingiu diretamente quem? Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Então essa é a diferença. E é interessante, e na próxima lição, que a gente vai estudar domingo que vem, você vai ver isso claramente. Você já leu o texto, o conteúdo, você já vai perceber isso. Desde o Antigo Testamento, a gente observa que já existia todo um sistema de expiação de pecado, onde Deus iria punir alguém para dar perdão. Por exemplo, Adão, quando ele pecou, ele teve a triste iniciativa de cobrir a nudez do seu corpo com cintas de figueira. Mas Deus não queria aquilo, não. Adão produziu uma forma própria de perdão, de cobrir o seu pecado, de perdoar a sua iniquidade. Não se viu, não. O que nos é dito? Que Deus vestiu Adão de peles de animais. Para que isso pudesse acontecer, o animal teve que... Alguém paga o preço no final. Adão não pagou, mas o animal pagou. E aquele animal, ele já tipificava quem? Que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, da mesma forma, através das leis cerimoniais, onde se exigia a morte do animal, do cordeiro. Então veja que Deus, ele pune o pecado, inevitavelmente, obrigatoriamente. E no nosso caso específico, quem pagou o nosso preço? O Senhor Jesus Cristo. De sorte que Deus, ele é bom, porque ele pagou, ou melhor dizendo, ele retribuiu a sua justiça dos nossos pecados, não em nós, mas nele mesmo, porque ele enviou o seu Filho unigênito para poder sofrer e morrer por nós no Calvário. E aí eu comprovo aquilo que eu falei anteriormente, que a justiça de Deus acaba sendo uma das manifestações do seu amor, porque Deus perdoa, mas ele perdoa dando a sua justiça, no nosso caso, ao seu próprio Filho, para que assim eu, você, todos nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Abram aí, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 26. Eu iria falar outras coisas aqui, mas não dará tempo, mas eu queria pelo menos fechar com esse versículo. Deus exerceu a sua justiça sobre nós, derramando a sua ira na pessoa do seu Filho, e assim ele revela a sua bondade para conosco, seu amor para conosco. Romanos 3, versículo 26. A partir de 24, é melhor. Olha só o que é dito aqui, Romanos 3, a partir de 24. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça. Está vendo aí? A justificação, ela é fruto da graça de Deus. Mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Foi Ele que recebeu o justo castigo pelos nossos pecados, sem que Ele tivesse um só pecado. E a gente recebeu esse prêmio como? De graça. Mas alguém teve que pagá-lo. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Que não existe nada de graça no mundo, nem a nossa salvação. A salvação para nós, ela vem de graça, mas ela foi obtida mediante o pagamento de um preço. E que preço foi? O sangue imaculado de Jesus. Não existe nada de graça. A gente recebe de graça, mas custou um preço. E quem pagou
o próprio Deus. Interessante, né? Deus ele paga o próprio preço para que assim a gente pudesse ser salvo. É muito amor. Versículo 25. A quem Deus propôs aonde? No seu sangue, no sangue de Jesus, como propiciação, mediante a fé, para manifestar o que? A sua justiça. Deus foi justo, meus irmãos, com os nossos pecados. Quando encravou seu filho lá na cruz do Calvário, ele estava ali sendo justo. Tanto é que o próprio filho chegou para Deus e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Estava sofrendo a punição pelos nossos pecados, estava recebendo o justo julgamento divino, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26, agora, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para quê? Para que ele, no caso Deus mesmo, seja justo, porque ele puniu o pecado na pessoa de Jesus Cristo, e o justificador, porque ele nos perdoou os pecados através do sacrifício de Jesus Cristo, daquele que tem fé em Jesus. Eu, você, todos nós. Deus ele equacionou, Deus ele resolveu uma equação impossível de ser resolvida. Mas por que foi possível isso? Porque ele deu de si mesmo, ele deu do seu filho. Então ele foi justo, punindo o pecado na pessoa do seu filho, e ele é o justificador, porque ele nos perdoa através da obra do seu filho. Mas pecado, ele não fica sem retribuição. Alguém vai ter que pagar por ele. No nosso caso, Cristo pagou, e por isso, na sua justiça, repito, a gente observa uma manifestação da sua bondade, do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Fechando, meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele não é mais justo que bom. Deus ele é justo e bom. Ele não é mais justo que bom, mais bom do que justo, não. Infinitamente, igualmente, ele é justo e bom. Essas virtudes, a justiça, a bondade de Deus, elas se harmonizam, revelando a sua perfeição. Deus, ele perdoa os nossos pecados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós não devemos escolher um desses atributos, bondade e justiça, em detrimento do outro, não. A gente deve reconhecer e crer em ambos em relação à nossa vida. E diante disso, o que é que fica de lição para nós? Pelo menos duas, bem rápido, bem rápido. Em primeiro lugar, temamos a Deus, que é um Deus justo. E essa palavra, ela, de certa forma, se dirige especificamente àquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é horrenda mesmo, Então, muitas vezes as pessoas ridicularizam Deus, muitas vezes as pessoas tratam com indiferença Deus, muitas vezes as pessoas usam de chacota com Deus. Chegará o tempo onde Deus ele pedirá contas de tudo isso. E se essa pessoa não tiver sobre si o sangue de Jesus Cristo, ela está perdida. É por isso que a gente tem que evangelizar, conclamar, chamar as pessoas para que elas se voltem para Jesus, porque não há solução sem a sua presença no nosso coração. Então, devemos temer e temer o Deus justo. Em segundo lugar, uma vez que nós temos certeza que já temos Cristo em nossas vidas, que a gente possa não só viver como pessoas perdoadas, mas também que a gente possa viver como pessoas gratas. Por que eu falo isso? Porque às vezes, meus irmãos, às vezes, minhas irmãs, a gente sofre muito desse problema. A gente diminui, melhor dizendo, para falar melhor, a gente diminui os efeitos, a potência do perdão de Deus. E às vezes a gente comete coisas que nós não deveríamos cometer, a gente pede o perdão e fica naquele negócio: será que Deus me perdoou? Será que Deus me perdoou? Será que Deus me perdoou? Ora, se você confessou sinceramente o seu pecado, se você confia na eficácia do sangue de Jesus Cristo, não fique remoendo o seu passado, com peso na consciência. Faça igual o peregrino, lá no livro de John Bunyan. Você coloque na cruz, debaixo da cruz, todo o seu pecado. E vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Porque senão a gente fica sempre remetendo ao nosso passado e a gente trava
na nossa caminhada cristã. Então chegue-se para Deus, peça perdão, chegue-se para Deus, confesse seu pecado, siga adiante e viva em paz no seu coração. A paz de Deus, que é fruto da sua justificação. E ato contínuo, viva agradecido por causa disso. Afinal de contas, você experimenta essa bendita realidade, não porque você merece, e a gente viu isso de maneira bem clara ao longo da nossa lição, mas por causa da misericórdia e da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então que Deus ele nos abençoe, que Deus ele esteja aplicando a sua palavra em nosso coração e que vocês possam ter aprendido alguma coisa desses últimos 20 estudos que nós fizemos acerca de Deus, 20 domingos. E se quiser reprisar, está lá no YouTube, é só pegar toda a sequência e tem lá uma maratona boa, né? Que você pode fazer aí em relação à sua saúde espiritual. Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.